Seja muito bem-vindo ao nosso Vida e Saúde de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre a farmácia e os medicamentos, né? Como que a gente vai conhecer um pouco mais desse profissional farmacêutico, do curso de farmácia e também, claro, das medicações. Para isso, para esse importante assunto, nós temos a graça e a satisfação hoje de receber a professora Ruth, professora coordenadora do curso de farmácia da FIB, professora mestre, né, professora Ruth Mendonça Xavier de Moura. Professora, antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, professora, a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui contribuindo um pouco para essa área, né, da saúde, sobretudo do farmacêutico. A professora é graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Sagrado Coração, especialista em tecnologia de cosmético, mestre em química orgânica pela Universidade de São Paulo e há mais de 20 anos atua justamente no ensino superior como docente, como coordenadora e, claro, além da sua vasta experiência no campo da farmácia, não só da docência, mas também no campo da farmácia em geral. Professora, antes de mais nada, então, vamos entender um pouquinho do papel do farmacêutico em geral, né? Geralmente as pessoas conhecem o farmacêutico, né, claro, lá da farmácia, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho do farmacêutico em geral. Quem é esse farmacêutico, então, antes de mais nada? Sim, o farmacêutico ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, aquele profissional que fica tão somente dentro das drogarias, nos balcões, né, fazendo a venda do medicamento, ele é sim o profissional desse ambiente, responsável técnico na dispensação dos medicamentos, mas além dessa atuação, nós temos hoje em torno de 73 áreas de atuação do profissional farmacêutico, já publicado em algumas grandes revistas, áreas estas que vão desde a drogaria, as farmácias de manipulação, as indústrias dos medicamentos, indústrias de alimentos, cosméticos. Temos também a parte da farmácia hospitalar, onde nós podemos atuar tanto na dispensação do medicamento, distribuição do medicamento para o hospital, como também na farmácia clínica, na atenção farmacêutica, em comissões de farmácia terapêutica. Podemos atuar na área da oncologia, né, na manipulação dos medicamentos quimioterápicos, na área da nutrição enteral e parenteral, né, todas as clínicas, tanto da oncologia quanto da nutrição enteral e parenteral, obrigatoriamente devem possuir o farmacêutico para responder tecnicamente por essas formulações. Temos também a nossa atuação na área das análises clínicas e toxicológicas, perícia criminalista, pesquisa e docência, né? Distribuidoras de medicamentos. Então, é uma área bem vasta, bem ampla, né? Diferente daquilo que pensamos só fazer a drogaria, que é um campo muito importante, onde o farmacêutico também pode desenvolver a farmácia clínica e a atenção farmacêutica. Quer dizer que eu entendi direito, então, professora, são mais de 70 especializações. São mais de 70 especializações. Ou seja, já fica aqui o convite para mais uns 2 programas para a gente poder falar um pouquinho mais dessas áreas, né, professor? Com certeza. Professor, o mercado de trabalho aqui em Bauru, em região, né, no caso, a nossa região aqui central do estado de São Paulo, a senhora acha um mercado promissor, um mercado que está sempre em expansão, né? Como está esse mercado hoje para Bauru e para a região, falando desse acadêmico que vai vir hoje aqui para a FIB, falando desse acadêmico que vai iniciar a farmácia e daqui a alguns anos vai estar formado. É ainda um mercado promissor, com certeza? Está muito receptivo, em ascensão, justamente por quê? Porque o Conselho tem contribuído, o nosso Conselho de Classe Federal e Regional, ele tem contribuído de forma muito significativa no sentido de novas áreas, novas frentes de atuação, como é o caso da farmácia clínica, da atenção farmacêutica, onde a gente pode fazer aquela interação junto à equipe multiprofissional da saúde para fazermos a atenção ao paciente, né? E por trás disso, a acupuntura, como é uma área nossa de atuação, a atenção básica, tem feito com que cada vez mais esse nosso mercado fique cada vez mais receptivo também. Professor, aproveitando então até essa questão do mercado de trabalho, a gente sempre vê o médico, né? Tivemos até a questão aí do ato médico ultimamente, né? Foi aprovado em primeira instância, em primeiro turno, vamos dizer assim, o ato médico, mas a gente sempre tem, né, o médico como encabeçando aí a área da saúde, mas
o farmacêutico também está inserido nisso, numa UBS, por exemplo. Está nos programas de saúde da família, na UBS, porque não tem como, eu entendo a importância sim do médico, tanto que o médico ele é o responsável pela prescrição, né? E nós ficamos na dispensação, mas sobretudo na orientação dessa tomada do medicamento. Então eu vejo que a eficácia nessa sequência, nessa cadeia entre a medicina, a farmácia, a enfermagem, o farmacêutico ele é muito importante, porque se ali não tiver uma orientação também adequada, ele pode fazer o uso não adequado do medicamento e não ter o efeito desejado. Ou seja, as pessoas que às vezes a gente sabe que tomam muita, a gente já vai falar um pouquinho das medicações, mas elas tomam muita medicação em horários irregulares, de maneira irregular, dose irregular, num tempo irregular, ou seja, errado. E o farmacêutico ele tem o dever, o direito e principalmente deve ser acionado nesses casos. Por isso a questão que ele está dentro de uma OBS ou mesmo numa farmácia, né, professora? Hoje é isso mesmo, é importante a gente destacar que todo estabelecimento onde tem a dispensação do medicamento, é importante a presença, a exigência já do Conselho Regional de Farmácia, a presença do farmacêutico em período integral de funcionamento daquele estabelecimento. E é importante mesmo essa questão que você falou sobre a tomada do medicamento, principalmente as pessoas que fazem uso de muitos medicamentos, o que a gente chama de polimedicamentados. Exatamente, ou mesmo tomando, eu vou tomar tudo pela manhã, porque assim é um horário único, fica tudo mais fácil, eu vou tomar à tarde, sem saber que por trás daquilo pode existir uma interação medicamentosa, inibindo o efeito do outro. Então são coisas que têm que ser levadas em consideração, principalmente essa orientação feita pelo farmacêutico. Professora, a gente ouve bastante, né, a gente é da área, claro, mas a gente escuta e muitas vezes até a gente que é da área fica em dúvida. Essa questão da medicação, né, a gente já vai, como sempre, como eu já disse, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a medicação é verdadeira essa questão que uma pode interferir na outra, inibir, e isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E importante também, que eu acho que a gente deve ressaltar a questão da automedicação, que acho que está dentro da nossa, mas eu acho que vale a pena a gente, cada organismo responde de um jeito para o medicamento. O teu organismo responder de uma forma para um analgésico, por exemplo, que o meu pode não responder, porque eu posso ter uma alergia a esse mesmo analgésico. Aí vem aquela passada, né? O vizinho passou para o outro, ou o amigo passou, o parente, enfim. E aí eu vou tomar porque fez bem para ele, vai fazer bem para mim também. Sem saber que esse medicamento, se tomado em dose errada, né, ele pode não só mascarar a doença, mas por outro lado também pode trazer algumas reações que a gente chama de reações adversas. E aquilo que a gente sempre cita, né? A gente sempre comenta nos nossos programas aqui. Nós temos o médico, é claro, que ele, como eu disse aqui já, ele vem encabeçando toda essa equipe de saúde, mas nós temos o farmacêutico, o biomédico, a equipe de enfermagem, os enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos eles podem e devem ser consultados, porque a gente ouve bastante a população reclamar, não tem médico, mas o farmacêutico, o biomédico, o enfermeiro, não só nas unidades básicas de saúde, mas nas farmácias, nas drogarias, no dia a dia, em geral, nos hospitais, eles estão ali também para dar essa orientação, porque ele também tem uma formação acadêmica, de pesquisa, enfim, onde ele se capacitou justamente para dar essa orientação para a população também, não é isso, professor? E eu entendo e compreendo essa importância, a gente tem que destacar mesmo, porque nós somos uma equipe multidisciplinar, onde profissionais podem desenvolver até pesquisas que venham a contribuir naquela orientação, naquela prescrição médica. Então é importante a atuação dos outros profissionais para somar na terapêutica daquela pessoa. Então, sem dúvida. A eficácia do tratamento exatamente, é muito maior, né? Exato, sucesso. Tá. Falando então, né, entrando no nosso assunto aqui na medicação. Professora, o que são essas medicações? Né? O que é a medicação? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, começando pela medicação, o que é? Né, para depois a gente continuar aí justamente. Se me permite, aqui a gente pode usar. O medicamento é aquilo que eu tomo, né, a tomada. Por exemplo, eu estou tomando um analgésico, esse é um medicamento. Quando eu faço a terapia com uma série de medicamentos, ou que eu faça com um só, mas é uma sequência, então isso eu chamo de medicação. Né? Então o medicamento, ele é são produtos especiais, né?
que tem como finalidade a prevenção, né, a cura de doenças, né, podem ser utilizados como auxílio em exames para diagnóstico, né, de uma maneira geral, para prevenir e aliviar os sintomas de doenças de uma maneira geral. Então, o farmacêutico, além da medicação, também atua na prevenção, não é isso? Atua na prevenção, sem dúvida. Que muitas vezes é muito mais fácil até você prevenir, muito mais barato você fazer a prevenção do que somente tratar a doença ou apagar o incêndio, como a gente cita, não é isso? Exatamente, até porque a gente trabalha também com a parte de exames clínicos, né, que oportunizam a pessoa fazer, não só no momento em que ela esteja doente, mas periodicamente, de sorte que ela vai poder estar analisando, né, constantemente esse estado clínico dela e, se necessário, ajuda médica, não é? Professora, onde que eu vou comprar essa medicação? Onde que eu posso comprar? Até seria, onde comprar a gente sabe que são as farmácias, mas aonde verdadeiramente, em termos legais, onde eu posso comprar essa medicação ou essas medicações, por favor? Obrigatoriamente deve ser em drogarias, em farmácias, diferenciando a drogaria, geralmente ela dispensa o medicamento industrializado e as farmácias trabalham com os medicamentos manipulados, mas também podem ter a venda dos industrializados. Então esses são os locais discriminados, né, que devem ser seguidos. Além desses, também as unidades básicas de saúde que fazem a dispensação gratuita do medicamento. O que a gente sempre reforça é que tenhamos o cuidado de qual estabelecimento comprar, né, porque de repente pode ser um produto clandestino e isso vira prejudicar a saúde da pessoa. Então, sempre essas farmácias que, né, tenham um credenciamento, tenham já um serviço de saúde sério. Quer dizer, a seriedade que isso está ocorrendo do trabalho, comprovadamente, somente se for nesses, como que se diz, nesses órgãos, né, que estão justamente com a responsabilidade do profissional. A gente sabe do curandeirismo, isso já é do hábito da população e muitas vezes vai prejudicar, né, professor? Isso mesmo. Então é importante, justamente, aonde que começa a seriedade de todo esse trabalho? É tendo o farmacêutico por trás desse serviço durante todo o período de funcionamento do estabelecimento. Até para poder cobrar alguma coisa também. Justamente, orientação, né, que deve ser feita, é isso mesmo. Professor, e como que eu vou usar essa medicação? De que maneira? A gente sabe que na prescrição, né, vem descrito, enfim, mas como que eu uso esse medicamento de uma maneira geral? Isso, a via de regra é muito simples, eu devo usar seguindo aquilo que o médico prescreveu. Então, se são de 12 em 12 horas, especialmente os antimicrobianos, os antibióticos, devem ser tomados de 12 em 12 horas. Então, eu tomei às 8 da manhã, eu devo tomar às 8 da noite. Os antipertensivos, né? Então foram prescritos 2 vezes ao dia. É importante esse espaçamento, logo pela manhã e pela noite. Os diuréticos pela manhã. Então tem que ser seguido rigorosamente aquilo que o médico prescreve. Se tiver dúvida, procure um serviço farmacêutico nas farmácias, nas drogarias, para que ele oriente como tomar. Então, outra coisa importante que eu orientaria nesse momento é: posso tomar com leite, posso tomar com refrigerante ou suco? Eu diria, via de regra, não. O importante é você sempre tomar com água, porque todos esses outros componentes que eu falei, leite, refrigerante, suco, eles vão ter ali componentes que podem interagir com esse medicamento. Né? Então é importante que faça-se o uso sempre com a água para não ter o perigo. Havendo interação, pode haver diminuir o efeito do medicamento ou até mesmo deixar de existir. Professor, ainda dentro dessa questão de como usar, a senhora falou do horário, né? Muitas pessoas elas vão tomar medicação, amanhã eu não vou poder tomar, eu tenho 10 comprimidos para tomar aqui, eu vou tentar reduzir esse tempo. E isso pode fazer perder todo o tratamento, ou muitas vezes ele nem fazer efeito e causar aí o que? Um ataque hepático, um problema hepático, enfim. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa superdose que geralmente as pessoas, e até a gente no dia a dia está sujeito a isso, por mais que a gente conheça. Exato. Então, tem uma coisa muito importante que a gente deve ressaltar, principalmente, como você falou, essas receitas, né, que são vários medicamentos, principalmente os pacientes com hipertensão e diabetes, que fazem uso de uma série de medicamentos, devem ser respeitados os horários, porque uma vez que isso não acontece, a interação pode levar o paciente até a fazer um óbito, né? São reações graves, pode desencadear reações graves e até um óbito. Por quê? Um medicamento interagiu com o outro e causou um sono profundo, induziu a um sono profundo, que pode levar a um coma e disso pode levar a uma parada cardíaca, enfim. Então, são coisas que devem ser levadas muito criteriosamente, né? Então, nesse caso, principalmente os polimedicamentados, né? Usar os horários que foram ali prescritos para que não haja esses riscos, principalmente de intoxicações e o risco da morte mesmo.
Eu me lembro até de um caso de um paciente que tomou muito Plasil, né? A criança tomou muito Plasil, acabou tendo umas reações, umas contrações, sistema nervoso, quase vindo, né, a ter um possível óbito, enfim, algumas sequelas graves. A população em geral acaba não levando muito a sério isso, principalmente as medicações que são mais simples, né, são mais comuns do dia a dia e acabam realmente não respeitando essa questão do horário e das doses. E me permita, professor, a gente pode aqui também estar colocando que nós devemos estar fazendo, principalmente os pacientes que fazem uso de medicamentos continuamente, os diabéticos, hipertensos e outras situações clínicas, que devem fazer exames periódicos de laboratório para analisar a função hepática, a função do fígado, para ver como é que está, se está havendo uma intoxicação, se está com alguma disfunção, justamente levar isso ao médico, né, para que então possa, de repente, diminuir a dose do medicamento e depois voltar a ajustar, tudo de acordo com a recomendação médica, mas isso é um dado muito importante, certo? Professor, essa medicação, a gente sabe que geralmente sobra, a gente tem ela aí muitas vezes, quem não tem a sua farmácia, a sua farmacinha dentro de casa, mas naquele primeiro momento eu comprei a medicação, antibiótico, como que eu guardo isso? Como que eu vou armazenar? Ou principalmente enquanto eu estou usando, como que eu vou guardar isso, professor? E se falando dos antibióticos, hoje já temos uma nova RDC que preconiza que os antibióticos só podem ser vendidos com retenção da receita, né? E acabou a tomada, o ideal é já providenciar o descarte desse medicamento, até para não fazer a automedicação. Ah, o meu outro filho teve a mesma infecção de garganta, vou guardar e quando ele, né? Enfim, isso não pode porque nós podemos pensar que são bactérias diferentes, então é melhor descartar. Como descartar? Ah, posso jogar, por exemplo, no vaso sanitário ou posso jogar lá dentro do lixo, né, comum? Não deve. Esse medicamento ele deve, em primeiro lugar, ser descartado para não atingir o meio ambiente. Você deve procurar farmácias ou mesmo as drogarias, postos de saúde ou serviços da prefeitura para fazer um descarte correto desse medicamento, né? E, de certa forma, então, isso não atingir o meio ambiente. Com relação à guarda do medicamento, como que nós devemos fazer esse medicamento? Ah, então eu comprei um analgésico porque constantemente eu tenho dor de cabeça e tal. Como devo guardar? Evite guardar em banheiros, em cozinhas, por causa do calor e da umidade. Medicamentos que devem ser mantidos sob refrigeração devem ser guardados então em geladeira, de preferência isolado numa caixinha de isopor. Tá? Preferencialmente isso, não deixar exposto também a tanta luminosidade, porque muitos dos medicamentos expostos a uma luz, né, não só ao calor do sol, mas uma luz direta, ele pode ter uma alteração na sua composição e isso alterar o seu efeito. Então, o ideal é manter em lugares frescos, que vão de 15 a 30 graus Celsius aproximadamente, tá? Evitando lugares como eu acabei de mencionar, banheiro, cozinha, em cima de micro-ondas, tá? E com exposição de luz direta. Bom, o programa está realmente com bastante informação, vocês têm observado aí muitas informações, muitas dúvidas sendo tiradas, inclusive por esse apresentador aqui. A gente vai para o intervalo, tá? A gente já volta em breve. Antes eu queria realmente pedir para vocês enviarem os e-mails, doutorbiomédico@gmail.com, enviem suas dúvidas, enviem o e-mail pedindo alguns esclarecimentos, críticas, sugestões. E sempre lembrando que o programa quem faz é você. A gente volta já, um breve intervalo. Até já. I wanna think so do. Estamos de volta com Vida e Saúde. No programa de hoje estamos falando aí sobre medicação, farmácia, como você pode e deve proceder com a medicação, conhecendo um pouco mais também do profissional farmacêutico, contando com a presença hoje da professora mestre Ruth, coordenadora do curso de farmácia das Faculdades Integradas Bauru, a FIB. E continuando então, professora, a gente estava falando um pouquinho do medicação, como que eu guardo, como que eu armazeno
e eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente como armazenar, se realmente eu posso armazenar. A senhora citou até que o melhor é levar até uma UBS, até uma farmácia. Como que eu vou jogar isso no lixo? Como que eu posso desprezar essa medicação? O que é o mais correto fazer, professora? Isso. Eu faria aqui algumas observações. A primeira coisa é você sempre estar atento, desde o momento da compra até o descarte do medicamento, na data de validade do medicamento. Então, ele está vencendo, jogue fora. Comprou, sempre fique atento na caixinha. Mas é impossível comprar um medicamento com data vencida. Mas essa inspeção é feita diariamente, a gente sabe, dentro das drogarias, mas é importante, é só uma questão de segurança, né? Bem, então ele chegou no momento em que deve ser descartado, eu devo procurar alguns centros de referência. Onde são esses centros de referência? É justamente onde existe o medicamento. Então, se você levar até uma farmácia, como eu disse, que é aquela que manipula, se eu levar até uma drogaria, uma atenção básica, o núcleo, né, o posto de saúde, ou mesmo o serviço da prefeitura, para que eles façam um descarte correto. Lembrando que uma vez que muitas vezes, é um xaropezinho, eu vou jogar ali, né, na pia, ou eu vou jogar no vaso sanitário comprimido, ou mesmo no lixo comum, isso pode estar levando a toda uma contaminação do meio ambiente, né? E sem contar que uma pessoa pode passar ali no seu lixo, viu, né? Opa, chamou atenção, é isso mesmo que eu estava precisando, né? Fazer um uso não adequado, e isso também é prejudicial. Então, o ideal chegou próximo da data de validade, eu não preciso mais desse medicamento. Volto a dizer, principalmente os antibióticos. Nunca faça uso do antibiótico que você deu, por exemplo, para um dos seus filhos, para o outro porque é a dor de garganta, mas as bactérias podem ser diferentes, o seu filho não vai responder. Então, o ideal acabou a tomada, sobrou um pouquinho daquele antibiótico, faça o descarte num desses postos que eu acabei de mencionar. Quer dizer que essas campanhas, quando a gente observa aí, o Rotary, por exemplo, fazendo, ou mesmo as instituições filantrópicas, para arrecadar essas medicações, a gente pode realmente, seria o correto, então, a gente devolver essas medicações que sobraram, né? Exatamente, até porque essas farmácias, drogarias e mesmo os postos de saúde, eles têm aquela coleta de lixo, né, da saúde, em que leva para um local apropriado e vai fazer toda uma incineração daquele medicamento em condições apropriadas para que não haja um prejuízo do meio ambiente, não é? Professora, falando ainda dentro dessa parte do desprezo, da medicação, a gente sabe que a maioria acaba não desprezando essa medicação. E isso origina fatalmente a automedicação, né? O que é e quais, né, são os perigos aí principais dentro da automedicação? A gente sabe que isso é da cultura, né, do brasileiro, da população em geral, dos mais esclarecidos aos menos esclarecidos. A gente sabe que, como a gente citou aqui anteriormente, todos têm a sua farmácia dentro de casa. E eu queria que a senhora comentasse dos perigos dessa automedicação, até depois eu continuo com algumas outras perguntas relacionadas a isso, por favor. A automedicação, a gente pode defini-la, como o próprio nome já está sugerindo, eu faço um uso, né, me automedico, né? Então, eu estou aqui com a minha pressão está subindo, levezinha, 14/9, né, o que já não é nada levezinho, dependendo da faixa etária, enfim. Há todo um critério por trás disso, mas começou a subir. Minha vizinha toma lá o enalapril e fez muitíssimo bem, então eu vou tomar o enalapril dela, né? Até porque não estou com vontade de ir no posto de saúde, pegar ficha, enfim, aguentar fila, não vou fazer o uso do enalapril. Cada organismo responde de uma maneira diferente. A pressão alta da sua vizinha pode ter uma causa, né, e que com aquele enalapril simplesmente clinicamente resolve. A sua pode ter uma outra causa que, se você deixa, vai tomando o enalapril da vizinha, isso pode lhe fazer a cada vez mais a sua pressão ir descompensando, até por uso desse equivocado, essa automedicação que está sendo feita. E aí o que acontece? Você acaba tendo lá na frente consequências graves por conta disso, né? Um AVC, e aí você fatalmente fica em cima de uma cama com paralisia de membros, ou infelizmente pode chegar a ter um infarto, né, e ir a óbito. Então, toda doença, por mais simples que ela seja, né, desde uma dor de cabeça, enfim, você sempre deve tomar o cuidado e buscar uma ajuda médica num posto de saúde ou no consultório, ou mesmo se você naquele momento quiser consultar o farmacêutico, ele não vai ali lhe fazer uma prescrição, mas ele pode lhe orientar de maneira adequada como dar sequência nessa sua terapia, nesse seu tratamento.
Então é muito importante que você não faça os mesmos analgésicos. Aí comecei com uma dorzinha de cabeça atrás dos olhos. Cuidado, porque por aí você pode estar tendo uma provável dengue, e aí você vai lá e toma o analgésico mais fácil que você conseguiu, que foi o AS, né? Ele é um ácido acetil salicílico e ele pode contribuir até para o desenvolvimento de uma dengue hemorrágica. Então tem todo o critério que você tem que buscar por trás do que pode ser essa dor de cabeça, o que pode ser esse pico de hipertensão, às vezes pode ser só emocional e você nem precisa de medicamento. São coisas, então, que devem ser levadas em consideração e você, dessa forma, evitar impedir o medicamento para o seu vizinho ou tomar do parente ou quem quer que seja. Tá, então quer dizer, professora, a senhora citou a questão da dengue. Hoje, né, a temperatura caiu, a gente sabe, estamos quase aí na época do inverno, né, com as temperaturas mais baixas, e aí começam as doenças respiratórias, começam os resfriados, as gripes, a gente vê propaganda diariamente, né, na TV, no rádio, a indústria sempre fomentando essa questão da medicação, né? E mesmo numa gripe, professor, é importante a pessoa saber que essa automedicação pode ocasionar algum tipo de patologia mais grave ou até mesmo uma complicação maior. Sim, sem dúvida. E até na simples gripe, então o que eu oriento nesse período é se tomar cuidado aí com algumas coisas e fazer ingestão de muito líquido. Se começar a resfriar, é líquido e, se possível, sempre que possível, a medida de repouso, né, de descanso, evitar ficar saindo muito na chuva ou saindo muito à noite, pegando aquele frio, né, que vai se exacerbando à medida que o horário vai avançando. Então, são coisas simples, né, no máximo aí um analgésico para dar uma controlada, ficar sempre de olho, porque isso, como você mesmo colocou, fica muitas vezes a questão de uma afecção, né, da parte respiratória, que deve ser sempre cuidada, né, para não chegar em casos de uma pneumonia, por exemplo, enfim, maiores complicações. Professora, a questão, né, bastante discutida é da resistência, quando a pessoa toma desde uma dor de cabeça ou até mesmo um antibiótico. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a resistência a esse medicamento. Quanto mais ela tomar, menos ele vai fazer efeito. Enfim, o que acontece quando essa pessoa toma isso realmente de forma inadequada, simplesmente como um paliativo, muitas vezes para melhorar até o psicológico? Sim, então nós poderíamos responder da seguinte maneira. Em primeiro lugar, por exemplo, eu estou aqui com um início de dor de garganta, então eu vou tomar um anti-inflamatório, até que foi que meu marido tomou, deu certo para ele, eu vou tomar. Você tem que tomar muito cuidado, porque por trás dessa dor de garganta pode existir uma bactéria. Então, quando você toma o anti-inflamatório, o que é que esse anti-inflamatório vai fazer? Vai mascarar essa doença, ou seja, ele vai meio que esconder essa sua patologia que vai avançar. Naquele primeiro momento, essa dor de garganta provavelmente vai passar por um efeito ali analgésico que ele tem e vai passar. Mas passado alguns dias vai começar a haver uma complicação. Então você já começa a perceber que, oxe, voltou minha dor de garganta, então eu vou de novo voltar no anti-inflamatório. E vai fazendo isso até que chega um momento em que não resolveu, eu vou ao médico. Chega ao médico, provavelmente esse médico vai lhe solicitar um exame específico de laboratório para detectar que você já deve estar com uma bactéria. O que é que você fez? Você acabou escondendo aquilo, podendo ter cuidado precocemente, mas não, você deixou avançar, tomando um medicamento não adequado, também a automedicação. Então aí você deixou a patologia avançar, você vai já ter que fazer uso de um antibiótico. Aí o médico vai lhe pedir um exame de cultura de laboratório para identificar o que é aquilo. E muitas vezes você pode até tomar um antibiótico, mas se a bactéria, se você tomou um antibiótico que lhe foi recomendado por um vizinho e a bactéria for resistente àquele antibiótico, de nada vai resolver. Você vai ver que você vai tomar durante 7 dias, 10 dias e essa sua infecção, esse seu processo inflamatório, essa sua febre vai persistir. Por quê? Porque justamente aquele medicamento não corresponde à patologia que você está desencadeando. Então a resistência, mesmo na dor de cabeça mais simples que você comentou, é porque muitas vezes pode ser uma enxaqueca, fruto aí de um estresse emocional, pode ser uma enxaqueca, pode ser alguma coisa correlacionada com a hipertensão. Então são fatores, origens, né, diferenciados e por conta disso, para cada uma delas pode existir um medicamento adequado. Começou ligeiramente a pontinha, já começo a tomar o medicamento. Faço um uso aí de 2, 3 neossaldinas por dia, por exemplo. Isso pode gerar uma resistência ao medicamento, como você falou. Certo, professor? Bom, como vocês puderam observar, realmente o tempo acaba sendo curto,
né? A gente já deixa o convite aqui para a professora vir falar um pouco mais sobre o papel do farmacêutico, vir falar um pouco mais sobre as medicações. Dúvidas é o que não faltam, né? A gente já espera mais uma vez o e-mail com as dúvidas. Professora, muito obrigado pela presença, pela participação, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que cada vez mais aqui na FIB, dentro da nossa faculdade, dentro do curso de farmácia, a gente vai ter muito mais oportunidade para poder justamente orientar os nossos telespectadores e a população em geral. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Bom, eu agradeço também a presença, a participação da professora, a participação de vocês que estão aí do outro lado. Não esqueçam sempre enviando o seu e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, os e-mails que vocês têm enviado, tá? Nunca se esqueçam que quem faz o programa são vocês. Até a próxima, muito obrigado e tudo de bom.